Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, todos que estão com a gente aqui nesta aula do Seminário de Escatologia Bíblica no Templo Central ADN. Estamos numa terça-feira e eu quero estar cumprimentando a todos e a todos que estão também com a gente na mídia social, no YouTube, na nossa canal de YouTube Teologia Didática. Deus abençoe. Que vocês sejam ricamente abençoados. Nós estamos iniciando uma série de estudos de escatologia nas terças-feiras, aqui no Templo Central ADN, na rua Mário Concato 163, no Vitória Régia, próximo ao box Atacadista. Você que está com a gente pelo YouTube, está convidado para vir presencialmente estar aqui conosco para estudarmos juntos esse tema de suma importância, que é o tema escatologia bíblica. Então, o termo escatologia diz respeito a assuntos concernentes aos fins da história do ser humano, né, do homem na terra. É um assunto extra-bíblico, não é exatamente só bíblico, porque é um assunto que trata da história da sociedade humana, não é? A sociedade na Terra. Então, o nosso estudo ele vai fazer valer, e ele diz respeito à escatologia bíblica, aquilo que a Bíblia está pontuando sobre a história também da raça humana. Então, os eventos que vão acontecer, como morte, ressurreição, vinda de Cristo, final dos tempos, juízo final e tempos eternos de Deus. Então, esses eventos que estão acontecendo e ainda vão acontecer, são partes do eterno plano divino. O próprio Deus, através da sua presciência, ele estabeleceu que houvesse toda essa história, a passada, a presente e a futura. Esse plano é revelado nas Escrituras. Deus não omitiu e não escondeu todo o seu plano. Pelo contrário, ele fez uma revelação escriturística, revelação nas Escrituras, e aí utilizou-se de alguns dos seus escritores, dos seus servos, para falar a respeito desse assunto de suma importância. Entre eles, nós temos o próprio Isaías como profeta messiânico, nós temos o profeta Ezequiel, nós temos o profeta Daniel e nós temos os evangelhos sinóticos, escrito pelos apóstolos de Jesus, nos 4 evangelhos que formam uma visão conjunta. Nós temos o apóstolo Paulo falando a respeito também de assuntos escatológicos e nós temos o apóstolo João, que escrevera no livro do Apocalipse, muito especialmente sobre escatologia bíblica. Então, a escatologia bíblica fala a respeito do que vai acontecer, do que está acontecendo, mas também do que vai acontecer. Eu gostaria de ter o acompanhamento dos nobres que estão comigo aqui no estudo, para ficar com Bíblia aberta ou o aplicativo do celular aberto, para se eu pedir um texto, vocês leiam por gentileza, para que também o pessoal que está com a gente no YouTube possa acompanhar, tá bem? Por exemplo, Apocalipse, vamos lá para o Apocalipse, já no capítulo 1 e o versículo 1. O que João começa o livro do Apocalipse falando o que para nós? A
Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1. Achou, já leia. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha aí, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele começa o livro das revelações. O livro do Apocalipse é livro de revelações. E ele começa já explicando do que se trata o livro. Ele inicia dizendo que o livro todo vai se tratar de revelações. E ele diz que um anjo fora enviado para estar ao seu lado, para conduzi-lo a essas revelações, para que ele pudesse então estar escrevendo. Todos nós sabemos que lá na ilha de Patmos, a ordem que João teve é: tudo que vês, escreva. E é por isso que ele foi escrevendo, foi compilando os seus escritos, e então nós conhecemos hoje como o livro do Apocalipse, tá bem? Então, sendo um movimento pentecostal, um movimento do Espírito Santo, espera-se que o livro, aliás, o estudo de escatologia bíblica seja de interesse de todos os envolvidos, os que estão conosco aqui, os que estarão nas próximas aulas e os que estão também com a gente já agora assistindo pelo YouTube, tá bem? Então, e que haja aprofundamento na questão escatológica, lembrando que o tempo do cumprimento do que nós vamos estudar realmente está próximo. Ainda Apocalipse, nós vamos ler praticamente livro do Apocalipse, né? Então vamos lá para o capítulo 22, versículo 10. Está próximo tudo que está escrito a respeito do final dos tempos, né? Do último estágio do ser humano, história do ser humano na face da terra. Apocalipse 22, 10. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Nós sabemos que o tempo Kairos é um tempo eterno. Deus é quem disse isso aí através do anjo que estava acompanhando João, não é? E João então recebeu a informação que o tempo do cumprimento de tais revelações estava próximo. Então Jesus Cristo, quando esteve aqui no seu ministério terreno, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Já passaram-se mais de 2000 anos e ele continua dizendo: cedo venho. Para nós se torna tardio, mas para Jesus não, porque ele está dentro de um tempo chamado um tempo eterno, não é o Cronos, mas é o tempo eterno de Deus. Onde estão os mortos? Vamos falar sobre o estado intermediário dos mortos, daqueles que dormem no Senhor e aqueles que morrem. Onde estão os mortos exatamente agora? Existem muitas crenças sobre esta questão, sobre essa pauta. Existem muitas crenças, muitas religiões na Terra acreditam de formas totalmente diferentes do que o cristão, de onde estão os mortos. Obrigado. Essa questão tem preocupado praticamente todas as religiões da Terra, da raça humana. Os gregos, por exemplo, eles diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados. Eles acreditam que existe um local muito especial para receber os mortos e que ninguém desce ao inferno.
todos vão para a ilha dos bem-aventurados, a ilha da felicidade. Eles acreditam que por ter vivido nesta terra, todos vão receber de bônus, de troféu, estar habitando nesse lugar chamado Ilha dos Bem-aventurados. Quem é que tem essa crença? Os gregos, onde ficam aguardando o julgamento, não é? Para ficarem sendo julgados por 3 representantes angelicais, segundo a crença dos gregos. Não está na Bíblia isso, ok? É apenas uma crença dos gregos. Eles acreditavam que se neste mundo o morto tivesse feito boas obras durante a sua vida, os juízes angelicais iriam estabelecer como retidão e iria colocá-lo num lugar chamado Campos Elíseos, um certo lugar tipo paraíso, não é? Um tipo de um paraíso, segundo a crença dos gregos. Outras religiões do mundo viam a habitação final dos mortos de maneira diferente da dos gregos, não é? Os romanos, eles imaginavam a eternidade como um espelho. Os gregos achavam que iam para o Campos Elíseos, um tipo de um paraíso, e os romanos achavam que a vida eterna era um espelho do que acontecera aqui na Terra. Era uma continuidade do que eles viveram aqui na Terra, mas de uma forma melhorada, porque estariam no lugar também como um paraíso. Isso acreditavam e acreditam os romanos. E quando eu falo os romanos, eu estou falando realmente da Itália, de Roma, aquela região ali, tá bem? Não estou me referindo à religião romana como igreja católica, apostólica, romana. Não é o sistema papal que crê nisso, porque eles são cristãos, então não creem assim. Mas os romanos, eles acreditam assim. Os muçulmanos, eles acreditam que a morte, ela traz recompensa e também traz punição. Os muçulmanos acreditam que a pessoa pode ser exaltado depois da morte ou pode receber punição por aquilo que fizera de mal aqui na terra. Então, mais ou menos igual ao cristianismo. O muçulmano crê mais ou menos como o judaísmo e o cristianismo. Os budistas, eles dizem que a alma volta ao mundo várias vezes para alcançar as bem-aventuranças eternas. Então, os budistas, eles creem na reencarnação, como creem os espíritas nos seus vários segmentos. Então, os budistas também acreditam que a pessoa retorna para esta terra, muitas vezes, até alcançar a perfeição e então entrar nos céus. Porque o budista também acredita no céu, mas não acredita que a pessoa já vá direto para o céu. Eles acreditam que a pessoa retorna várias vezes e renasce várias vezes no corpo de uma outra pessoa, sempre no corpo de uma outra pessoa, até que a alma e o espírito desta pessoa se torne santificado para então não retornar mais. É mais ou menos como o Espiritismo acredita. Mediante a essas religiões e tantas demonstrações de crenças
diferentes neste mundo, fica a pergunta: quem está certo? Qual dessas religiões que eu mencionei é que está certa? A resposta que todo crente tem é muito simples, não é? Quem está certa? Sempre quem estará certo é a Bíblia, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está nas nossas mãos como revelação daquele que tem o domínio da história, daquele que conhece a história, conhece todo o futuro. Então, ele mesmo revelou e foi escrito na Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós temos a afirmação que nos direciona como alcançarmos a eternidade e vivermos nesta terra, gozando as delícias celestiais, e como ter a esperança de que quando morrermos não vamos descer para o Seol, não vamos descer para o Tártaro, não vamos descer para Geena, não vamos descer para o inferno, mas, ao contrário disso, vamos subir para o paraíso divino, o paraíso que fora construído com uma finalidade: receber todos os que morrem em Cristo. Então é a Bíblia quem diz que nós, ao morrermos, vamos para estar para sempre com o Senhor, e não retornaremos mais, como afirma o budismo, que tem que ficar retornando para receber santificação. A imortalidade sempre foi um fato, mas foi necessário que Cristo trouxesse luz ao assunto para que soubéssemos como obtê-la. Então, aonde estão os mortos agora? A humanização de Jesus, ela trouxe para o ser humano bênçãos incontáveis. Uma dessas bênçãos tem a ver com a revelação dos mistérios que envolvem os crentes que já dormem ou dormiram no Senhor. Antes da ressurreição de Cristo, para nós compreendermos os ensinos bíblicos sobre o lugar para onde estão os mortos, para onde vão os mortos, é necessário observar o original hebraico e o original grego. A palavra Seol, ela vem do Antigo Testamento, que equivale a Hades no Novo Testamento. Seol hebraico, Hades grego, tá bem? Ambas as palavras definem um lugar para onde os habitantes da terra no Velho Testamento que morriam, desciam. Tanto crentes quanto não crentes desciam para o Seol ou o Hades. Lá havia uma divisão onde ficava os salvos e os não salvos, mas no mesmo ambiente. Neste lugar havia uma separação, conforme eu já disse, intransponível, e esse lugar onde ficavam os santos eram chamados de seio de Abraão. Podemos chamar de paraíso, mas no Velho Testamento era chamado de um seio de Abraão, lugar cheio de felicidades, delícias. Já o lugar para os não crentes é um lugar medonho, é um lugar cheio de trevas, é um lugar cheio de demônios para perturbar as almas. E eu não vou dizer era, ainda é. Todos os crentes e não crentes, eles ficavam no mesmo ambiente, só que em um lugar ficavam anjos para trazer um ambiente divino, celestial, mesmo no Seol, mesmo no Hades, e havia
uma vala intransponível, de lá não vinha para cá, daqui não ia para lá. E o que estava lá do outro lado não tinha alívio, pelo contrário, tormentos durante todo o período em que viveram e que vivem, até porque eles estão condenados eternamente. Sheol e Hades